Tema da pregação hoje, o título da pregação é Acreditar em Mudanças. Você acredita em mudanças? Acredita. Talvez tenham pessoas que até falem que acreditem, mas talvez tenham situações na sua vida que você não acredita mais. Quero dizer que abra-se para Deus, porque você vai sair daqui acreditando. Porque Deus, Ele continua trabalhando, Deus não para. Se existe alguma falha, está em nós, não está em Deus. Né? Deus está trabalhando no nosso interior. E o que me maravilha no Senhor a respeito de mim mesmo, é que cada vez que nós nos reunimos aqui, ou cada vez que nós corremos para o Senhor, é uma nova oportunidade de nós recomeçarmos. Podemos errar porque erramos, somos falhos, mas cada vez que nós nos rendemos diante do Senhor, é uma grande oportunidade de nós recomeçarmos. Então, nessa noite, você que está aqui talvez com peso na tua consciência, talvez você vê que a nuvem está caminhando e do teu ponto de vista você não tem feito nada em relação ao reino de Deus, ao trabalho com o Senhor. Hoje é um dia que você pode recomeçar. Hoje é um dia que você pode se achegar diante do Senhor e dizer: Deus, eu quero. Eis-me aqui. Faça comigo conforme a tua vontade. Amém? Se nós acreditamos em mudança, nós temos que saber que a única fonte de mudança é a palavra do Senhor. A palavra viva de Deus. A palavra movida pelo Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Hebreus, a Bíblia diz assim: porque a palavra de Deus é viva. Diga viva. Eficaz. A palavra ela traz resultado. Diz esse versículo: e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é a fonte de mudança. Deus deixou a sua palavra. É um código que é decodificado pelo Espírito Santo. Quando olhamos a palavra, o entendimento da palavra, ele vem através do Espírito Santo. Lá em 1 Pedro 1:23 diz assim: sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Nós fomos gerados de novo. Um dia, essa semente de Deus foi plantada no nosso coração. E nós fomos gerados de novo como uma nova criação em Cristo Jesus. Essa palavra é incorruptível. Quando ela entra em nós, ela nos dá a possibilidade de termos a vida eterna. Que palavra poderosa. Que poder essa palavra. Você já foi salvo por Cristo Jesus? Você já nasceu de novo? Amém? Essa palavra está dentro de você. Está no teu coração, mas ela deve estar na tua boca. Quando nós estamos em movimento, quando nós somos a igreja vivendo o avivamento, nós temos que ter uma percepção de algo, que Deus quer operar através de nós. Deus quer operar através das nossas vidas. Porque nós hoje somos o canal de Deus. Deus quer operar através de nós. Existe um mover profético em todo o mundo. Isso desde lá do Jardim do Éden. A Bíblia é um livro profético. E tudo que está escrito na Bíblia já se cumpriu no seu tempo determinado. E tem algumas coisas que hão de se cumprir agora no futuro. No nosso presente e no nosso futuro. Essa palavra profética, ela controla tudo que existe sobre a terra. Há um controle de Deus. Por mais que o homem tente mudar, ou o inimigo tente mudar, a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Aquilo que foi profetizado vai se cumprir. A profecia da vinda de Jesus, ela veio, ela se cumpriu. Jesus morreu, ressuscitou. Por mais que o inferno, ele se levantasse contra, para destruir, para impedir o plano de Deus, nada pode impedir o propósito de Deus. Existe uma palavra profética que controla todo o mundo. E aquilo que Deus tem para você, ele vai se cumprir. Mas nós temos que ter uma percepção do seguinte: enquanto o Espírito Santo se move, depende de nós. Se a palavra se cumprir na minha vida, depende da minha resposta. Depende da minha resposta. Eu tenho que responder. A palavra que Deus está movendo no meu coração, eu tenho que responder. Muitas vezes nós resistimos, mas Deus vai nos envolvendo, até um ponto que nós podemos decidir de sã consciência, sobriamente, se nós queremos ou não estarmos à disposição do Senhor. O segredo para que este mover profético se cumpra na nossa vida é a nossa resposta a Deus. Amém? Você está disposto a ser um canal de Deus? Glória a Deus. Quando Deus quer que sejamos aqueles a quem Ele quer usar, nós temos que estar prontos. Você está pronto para Deus te usar? Para Deus falar através da tua boca?
Palavra profética é a voz do avivamento. Diga, a palavra profética é a voz do avivamento. Eu creio que nós estamos sendo avivados, que é um despertar do Espírito Santo no nosso interior. Quantos sentem isso? Você sente Deus se movendo, te chamando, te dando sonhos, te dando visões, te dando percepção, te dando paz, te dando alegria, confirmação, determinação? Isso é o mover de Deus. Isso é maravilhoso e nós temos que estar prontos para responder sim ao Senhor. Quero que você abra a tua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 ao 10. Nós vamos falar alguma coisa sobre esse texto. Ezequiel 37, um texto bem conhecido de todos nós. Ele fala sobre uma visão que Ezequiel teve. Foi levado pelo Espírito do Senhor e ele teve uma visão. E diz assim a partir do versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Irmãos, é tempo de nós profetizarmos. Se você já foi alcançado pelo Senhor, se você já nasceu de novo, é tempo de nós profetizarmos. Porque este grande mover é a voz do avivamento. Um povo que emana de si a própria vida do Senhor. Tem muitas vezes que Deus nos manda profetizar. A vida dos profetas era difícil, não era uma vida fácil. Se nós olharmos para Ezequiel, Deus o levou a um vale de ossos secos. Ele era sacerdote, ele não podia estar entre os mortos. E Deus olhou e fez com que ele observasse aquele vale de ossos secos. E Deus perguntou para ele, você acha que esses ossos podem sobreviver? Do ponto de vista humano, impossível, impossível. Se porventura ainda estivesse cada osso, cada corpo na sua cova, talvez fosse mais fácil. Mas aqueles ossos estavam todos espalhados, esparramados, misturados, fora das suas covas. E Deus ainda disse que aqueles ossos eram secos. E eram sequíssimos. É como se tivesse morto e há muito tempo morto. Se é que pode ter facilidade de você fazer com que um morto ressuscite mais fácil do que um muito, muito morto ressuscite. Acho que não tem esse tipo de coisa. Mas Deus pegou uma coisa tão improvável, e fez com que aqueles ossos fossem restaurados, cada osso junto com o seu osso, e formassem um grande exército, diz o Senhor. Aqueles ossos, eles se levantaram. Aqueles ossos foram recobertos com pele, com nervo. Eles foram restaurados como um grande exército do Senhor. Essa profecia diz respeito à nação de Israel, mas eu não quero falar a respeito disso, eu estou falando simplesmente a respeito da profecia, do poder da profecia. Irmãos, hoje quando nós vemos lá fora, quantos mortos, quantas pessoas viveram, quantas pessoas nasceram, mas elas estão mortas, elas vivem mortas, por falta de conhecimento do Senhor. Quantos lugares de escuridão, quantas coisas improváveis de acontecer do nosso ponto de vista humano. Mas Deus,
Ele trouxe uma visão para Ezequiel, da mesma forma como Deus está trazendo uma visão para a igreja. Quando nós olhamos hoje para Tubarão, eu me entristeço com muitas coisas que acontecem em Tubarão. Na conferência de avivamento, teve um rapaz de 23 anos que deu um tiro na sua cabeça. Me deu uma tristeza muito grande. Eu digo, Deus, perdoa-nos, porque nós como igreja estamos falhando. Porque se essa palavra estivesse soprando nos 4 cantos de Tubarão, enchendo Tubarão, a vida de Deus sobre Tubarão, eu creio que muitas pessoas elas seriam livres. Muitas pessoas teriam vida e vida de Deus. Muitas pessoas seriam restauradas, muitas pessoas curadas. É tempo de nós profetizarmos. Porque a vida do Senhor, ela está dentro de mim, ela está dentro de você. Uma geração profética se levanta nesses dias, porque é uma geração levantada pelo avivamento, pela vida de Deus. Deus vai começar a mover no teu interior. Irmãos, semana passada eu tive uma experiência. Desde que eu me converti, eu fui levantada dessa maneira. É a minha maneira. Deus me levantou dessa maneira. De sempre ter uma percepção em relação a algumas coisas que Deus coloca no interior. A vinda para Tubarão, né? O lugar onde nós deveríamos comprar. E algumas coisas. Deus usa cada um da sua maneira. Semana passada eu tive uma percepção de uma pessoa e eu fui atrás dela. E ela estava com um problema muito grave. Deus vai começar a trazer isso para você. Para você. Essa percepção do mover de Deus dentro de você. Irmãos, para que o avivamento, ele realmente comece a surgir, nós não podemos ter medo daquilo que Deus está trazendo no nosso interior. Porque Deus vai trazer coisas impossíveis, muitas vezes, e improváveis aos nossos olhos. Deus, ele pega as pessoas que não são para que sejam. Talvez uma pessoa da tua família, da pior espécie lá, que você acha que nunca vai se converter, talvez seja o primeiro a entrar nessa igreja e se converta. Porque Deus faz assim, para que a glória dele seja manifesta. Não é obra de homens. A gente orar por uma pessoa que está meio morta, e essa pessoa vir à vida, ainda a gente pode ter uma desculpa achando que fomos nós que fizemos alguma coisa. Mas pessoas que não têm probabilidade nenhuma, e de repente Deus levanta e transforma numa única pregação, numa única oração, numa única palavra. Isso é coisa de Deus, irmãos. E Deus quer fazer a partir de nós. E é nesse tempo de hoje. Não podemos ficar parados diante daquilo que Deus está fazendo para nós. Deus está fazendo através de nós. A igreja, lá em Atos dos Apóstolos, quando veio aquele grande avivamento, onde as pessoas, elas falaram em novas línguas, foram cheias do Espírito Santo. Eles saíram dali na primeira pregação. Pedro, que era um homem covarde, que fugia da cruz, ele tinha medo. Ele andava distante de Jesus, porquanto ele tinha medo da cruz. Ele não queria estar correndo esse risco junto com Jesus. Ele tinha medo que Jesus morresse. Mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, depois que veio aquele avivamento ali, sobre a igreja de Atos dos Apóstolos, ele se levantou. E diante de todos aqueles que acusavam Jesus, ele levantou veementemente. E ele começou a pregar, a pregar. E nessa primeira pregação, mais de 3.000 almas se converteram. Quando nós somos contemplados com essa presença do Senhor, quando você falar, essa palavra profética vai mudar de lugar as pessoas que ouvirem. Porque essa palavra vem carregada de poder. Não é uma palavra de homens, é uma palavra de Deus. O que é profetizar? É dar voz à palavra de Deus. É dar voz àquilo que Deus está no coração de Deus. É dar voz àquilo para aquele momento, aquilo que Deus está falando. E por isso nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é ensinador, ele é consolador, ele é mestre, ele nos dirige, ele está em você para te levar para aquilo, cumprir o propósito que Deus tem para as pessoas que estão lá fora. Para Tubarão, para a nossa cidade, para as pessoas que estão com problemas. Tem famílias, irmãos, que estão com problemas. Tem jovens que estão nas drogas. Nós temos que orar e profetizar, porque à medida que nós profetizamos, as coisas começam a acontecer. Quando o Ezequiel, ele profetizou, quando ele olhou, ele obedeceu ao Senhor, o que aconteceu? Os ossos, eles começaram a se mover. E houve um grande rebuliço. Mas eles começaram a se juntar. E começaram a ficar em pé. Começaram a ser restaurados. Mas ainda quando estavam restaurados, primeiro ele profetizou para os ossos. E começou a se mover. Mas depois Deus disse, olha, profetiza ao vento. Profetiza ao Espírito. Vem dos 4 cantos vento do Espírito, o Espírito da vida. Onde ele veio sobre aquele exército e trouxe vida àqueles que estavam ali.
Você tem a palavra de vida. Você pode profetizar sobre o vale de ossos secos que está lá fora. Sobre as pessoas que estão lá fora, que são improváveis de se converter. Do teu ponto de vista, estão mortos em seus delitos. Estão completamente contrários à direção de Deus. Mas Deus quer que a igreja se levante para profetizar. Uma geração que profetiza, uma geração cheia da palavra de Deus, uma geração cheia do Espírito Santo. Essa é uma geração incendiada, uma geração que não para, que vai contagiando aqueles que estão ao redor. Você é essa geração. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você é um profeta. Profeta de Deus, profeta do Senhor. Muitas vezes achamos difícil, muitas vezes não queremos, como eu já falei. É difícil, pastor, é difícil profetizar. Talvez a tua casa esteja tão em trevas que você não tem nem vontade de abrir a boca. Muitas vezes nós não temos nem vontade de abrir a boca. Mas Deus, Ele opera através da palavra e do Espírito. Profetiza, filho do homem, e eu farei. Profetiza. É tempo de profetizar, porque o Espírito Santo está se movendo. É tempo de trazer à existência aquilo que não existe, porque o Espírito Santo está se movendo. Fale para a pessoa que está ao seu lado, profetiza, filho do homem. E o Senhor vai fazer. Alguém disse que a obra de Deus é difícil, se torna impossível. E daí ela é feita. Para que a glória seja de Deus. Somente de Deus. É Ele que faz. A Bíblia, ela é um livro profético. E a Bíblia diz que esses homens santos de Deus, eles escreveram essas profecias bíblicas, movidos pelo Espírito Santo. O que são homens santos de Deus? Um homem santo de Deus, vou trazer um comentário meu sobre isso aqui. O que é um homem santo de Deus? É um homem que busca a Deus em primeiro lugar. Amém? E que deixa que Deus faça a sua obra através dele. Amém? Nele e através dele. Isso é um homem santo de Deus. Você busca Deus em primeiro lugar? Você deixa Deus fazer a obra dele na tua vida e através de você? Você é um homem santo de Deus. Você pode profetizar. Você pode profetizar. Você pode emanar essa vida que está dentro de você. Um poderoso exército se levantando neste lugar. Neste lugar. Se existem ossos secos aqui, vamos profetizar hoje. Para que em nome de Jesus haja vida sobre a tua vida. Para que a palavra de Deus se torne uma realidade na tua vida e você seja transformado num profeta do Senhor. A partir de hoje. Amém? Quando nós liberamos a palavra do Senhor, existe um poder criativo na palavra de Deus. Diga poder criativo. Quando eu libero a palavra, eu começo a profetizar. O que nós fazemos há tantos anos sobre a igreja de Tubarão? Profetizamos. Todo dia nós profetizamos. Nós proclamamos que o poderoso exército está se levantando neste lugar. Que nós estamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós profetizamos cura. Eu profetizo cura sobre a minha vida, sobre o meu corpo. À medida que eu vou profetizando, o Espírito Santo vai criando a palavra de Deus, vai trazendo vida a essa palavra. Amém? Isso é profetizar, é trazer vida à palavra de Deus. Diga, profetizar. É trazer vida à palavra de Deus. Amém? É falar a palavra de Deus até que ela se torne vida em cada um de nós. Se nós não falarmos, como Deus vai fazer? Nós precisamos que a palavra seja liberada. Como saberão se não há quem pregue? Amém? Todos podemos profetizar. Ezequiel profetizou e algo começou a acontecer. Os ossos começaram a se juntar. Amém? Se levantaram. E depois ele profetizou sobre o vento do Espírito. E se formou um grande exército. Amém? Não existe nada impossível para Deus. A Bíblia diz que não existe nada impossível para o Senhor. Se existe alguma situação impossível na tua vida, comece a crer. Comece a profetizar sobre tudo aquilo que você vê que é impossível. Amém? Existe. Nós temos que acreditar nessa mudança. Assim como Ezequiel. Assim como Ezequiel profetizou, nós temos que profetizar. E à medida que nós profetizamos, nós mesmos começamos a crer que existe poder. Que existe poder nessa liberação da palavra do Senhor. Amém?
Quando Ezequiel profetizou, 3 coisas aconteceram e que são marcas do avivamento. Primeira, houve vida. Aquilo que estava seco, reviveu. Tudo que está seco vai reviver. Na tua vida, nas tuas circunstâncias. Amém? À medida que eu me coloco como canal do Senhor, nós trazemos à vida aquilo que já está seco. Segunda coisa que aconteceu, os ossos se puseram em pé. Deus não chamou o homem para ficar prostrado. Deus não chamou você para ficar prostrado. Deus não chamou ninguém para ficar prostrado. Deus chamou o homem para ficar em pé, para estar de pé diante do Todo-Poderoso. Amém? Terceiro lugar, se tornou um grande exército para nós acreditarmos em mudança. Amém? Nós temos que acreditar nessa mudança do Senhor. E quando esse avivamento vem, a primeira pessoa que tem que ser transformada é a minha própria vida. Nós temos que olhar a nossa vida, porque de uma mesma fonte não pode correr águas doces e águas amargas. Quando nós profetizamos, quando nós nos colocamos como canal do Senhor, nós temos que cuidar com tudo aquilo que nós falamos, porque a palavra tem poder. A palavra de Deus na nossa boca tem tanto poder quanto na boca de Jesus. Mas a palavra de maldição também tem poder na nossa boca. Quando nós amaldiçoamos, quando nós julgamos, quando nós falamos coisas para matar as pessoas, quando nós julgamos, quando nós acusamos, isso também tem poder. A profecia não vem para acusar. Não vem para matar. A profecia, ela vem para trazer vida. Toda a profecia do Senhor, ela vem para trazer vida. Quando Deus fala, tem que haver vida em nós. Amém? E quando nós nos colocamos como canais de avivamento, primeira coisa que nós temos que mudar é a nossa própria vida. Então, hoje eu queria que você visse como é que está a tua vida com Deus. O que você precisa fazer para aumentar o teu relacionamento com Deus? Para nós falarmos a palavra do Senhor, nós precisamos ter uma comunhão com o Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Como está a tua vida com o Senhor? Como está a tua vida com Ele? Você quer ser um canal de Deus? Quer ser um canal para profetizar nessa cidade? Trazer o poder de Deus nessa cidade? Então vamos ver a nossa própria vida como está. A nossa vida pessoal. Quando nós falamos sobre o avivamento que estava vindo, falei que nós precisaríamos ter uma preparação espiritual, emocional e uma preparação física. Vamos ver como é que está a nossa vida, como é que nós temos tratado o nosso corpo, as nossas emoções, como estão os nossos relacionamentos. Para que essa vida corra, nós temos que ter equilíbrio em todas as coisas. O poder do Espírito Santo, ele vem no equilíbrio de todas as coisas. Como está a nossa vida na nossa casa? O que eu preciso mudar lá em casa para mudar? Qual é o meu comportamento? O que precisa ser mudado no meu comportamento para que eu tenha mais vida de Deus? O que eu preciso mudar no meu trabalho, na minha vida particular? Temos que ter uma vida reta diante do Senhor, para que Deus possa operar poderosamente e falar através de nós. Amém? Nessa hora, nós estamos aqui e eu tenho certeza que Deus quer mover o nosso interior, que Deus quer despertar o nosso interior para que nós sejamos esses profetas do Senhor dessa geração. Pessoas incendiadas pelo Senhor para levar a palavra de Deus aonde quer que nós estejamos. Palavra com vida. Nessa hora, você que deseja ser esse canal de Deus, queria que você se levantasse no seu lugar.